Pelo menos 20 pessoas morreram em um massacre que aconteceu num presídio da região metropolitana de Belém, no Pará. O caso aconteceu durante uma tentativa de fuga. Um grupo de presos iniciou um motim quando criminosos do lado de fora tentaram fazer o resgate. Agentes prisionais foram feitos reféns. Houve confronto com os criminosos. Enquanto isso, aqui no estado, já são 10 incêndios registrados em presídios só nesse ano. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o especialista em segurança pública e privada, tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, Adriano Klafck, e o presidente da Associação dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul, Flávio Berneira. Sejam bem-vindos. Bom, gente, vamos começar a partir das informações que a gente tem, né? O motim realizado para que pudesse acontecer um resgate de presos lá no Pará, na região metropolitana de Belém do Pará. Qual deve ser a postura dos agentes num momento como esse, né? Aproveitando a experiência de vocês e também da Polícia Militar, quando faz a guarda desses presídios, visto que a gente teve confronto, né? Bom, boa noite, Bives, e boa noite a todos. Na verdade, são explosões que ocorrem, mas devido a um caldo que vem se formando, isso há décadas, e claro, vem se agravando em razão da falta de investimentos na área prisional. Eu não falo propriamente da atuação dos agentes, mas se nós falarmos da estrutura física, a estrutura física começa a dar condições para que esse caos se instaure, e não falo nem em sistema penitenciário, que não existe propriamente um sistema, mas existem unidades de administrações, não há um sistema propriamente. E essa estrutura física acaba impondo determinadas condutas de forma a tentar levar a população carcerária, como alguns dizem, como eles dizem, conduzir a cadeia, levar a cadeia, né? Isso se impõe. Imagine que se o número de vagas é insuficiente para o número de presos, obviamente alguns controles serão afrouxados ali dentro naturalmente, né? Não tem. O que eu digo é o seguinte, nós não temos excesso de presos, nós temos falta de vagas. Além da falta de vagas, nós colocamos a baixíssima qualidade dessas vagas. E aí sim nós temos a fórmula que só pode resultar frequentemente em problemas graves. A famosa panela de pressão. Claro, é óbvio, né? Então, esses problemas graves, eles vão desde fugas até mesmo situações que resultam em mortes, como foi o caso em Manaus, como esse caso agora no Pará. Nesse caso, Adriano, a gente pode imaginar, pelo menos assim, tanto se fala em integração das forças, né, das polícias e enfim, também da questão prisional. Eu imagino que uma ação que envolveu dinamite para explodir o muro, né, e uma presença de criminosos armados para ver esse confronto, se isso também a gente pode imaginar serviços de inteligência que possam tentar evitar essa aproximação. Nesse caso, por exemplo, eles chegaram até o muro, chegaram fortemente armados e com explosivos. Fico pensando se tem como isso acontecer. Às vezes a informação está ali dentro, né? O caldo está dentro do presídio e as ações acontecem, né, dentro e fora do presídio. Dá para a gente imaginar também uma falta de serviço de inteligência nesse caso? Bem, na verdade, não existe propriamente dentro e fora do presídio. O presídio é conectado integralmente com a parte externa. Verdade. Né? Algumas tentativas que se fez mais fortes, por exemplo, da implantação de bloqueadores de telefonia celular no Ceará, acabaram desencadeando uma série de ataques em represália ao poder público que providenciou esse bloqueio. Então, vamos acrescentar o uso de drones agora também. Sim, essa até eu acho que a solução tem soluções mais fáceis até para essa questão. Vocês já utilizaram pombos, pandorga, arremesso, isso a criatividade vai desenvolvendo. Mas eu digo que, por exemplo, se agora quando se instala bloqueador de telefonia celular, gera uma reação, obviamente em razão do costume da utilização do telefone celular dentro das casas penitenciárias. E os governos, em regra, têm um certo receio de fazer essa implantação, além de outras dificuldades de ordem técnica, mas que podem ser vencidas, é claro, porque temem a reação do sistema carcerário, ou do sistema da população carcerária. Isso deve ser, em algum momento, enfrentado. Agora, nós precisamos de presídios em condições. Eu, há pouco, fazia uma verificação aqui no CNJ. O CNJ é de acesso público, tem ali uma aba que é o Geopresídios. O Geopresídios dá informações sobre a população carcerária. Isso é interessante que se veja, porque nós ouvimos muitas distorções quanto aos números, né? Nós temos, hoje, consulta agora há poucos minutos, 556 mil presos
que realmente estão entre fechado e provisório, estão dentro do sistema carcerário. Então, alguns números são falsos, alguns números que são dados, mais de 700 mil, atualmente não tem. São 556 mil entre provisórios e os que já estão apenados efetivamente no sistema. Se nós somarmos tudo, mas aí nós vamos lá, domiciliar, a medida de segurança, semiaberto, aberto, aí sim nós vamos chegar próximo dos 700 mil. Mas esses não são os que estão nas casas prisionais, nem presídios, nem casas prisionais outras. Bom. Só concluindo a questão da inteligência, obviamente há necessidade de integração, de detecção dessas concertações que eles fazem para essas atividades. Agora, é inegável que nós vivemos num momento de impunidade em que há uma série de saídas. Por um lado, as casas prisionais não oferecem condições e, por outro, então, se busca um remendo, isso é um remendo. Ao invés de nós exigirmos e criarmos vagas, e vagas de qualidade, ninguém está falando em jogar em calabouços ou no que são hoje os presídios, mas vagas de qualidade, aumentarmos as vagas e com qualidade, nós optamos, o Brasil optou, pelo afrouxamento, quer dizer, nós soltamos pessoas que deveriam estar presas. Sim. Isso cria um clima de impunidade. Imagina essa repercussão na rua. Alguém, um criminoso, ele é preso, ele em poucos dias retorna lá para o local, para a sua base. Primeiro que isso fomenta a guerra naqueles locais, nas ruas. E, os meninos ali, a gurizada que vem crescendo, está vendo o seguinte, ele foi preso, ele volta em seguida, ele passa a ser um paradigma de sucesso. Sim. Entre aspas, de sucesso. Eu quero voltar nessa questão quando a gente entrar no Rio Grande do Sul e for falar dessas ondas de incêndios que a gente tem aí, sobre frouxar ou não pena, enfim, ou regressão, enfim. Vamos chegar agora na realidade, quem está lá dentro, né, do presídio. Flávio, a postura dos agentes nesse caso e até mesmo do que foi dito, por exemplo. Às vezes é melhor algumas dessas estratégias, é melhor não mexer para não incitar ainda mais o caldo de violência que a gente tem ali borbulhando dentro dos presídios? Boa noite. Seja bem-vindo, Flávio. Boa noite. Satisfação retornar aqui e dizer que o que está acontecendo era plenamente previsível. Quem lida com o sistema de segurança pública, com o sistema prisional, como nós, que já com mais de 30 anos estamos envolvidos com o tema, sabíamos que chegaremos a este ponto e a tendência é se agravar. Primeiro, acontece, pegando esse caso específico de tentativa de um resgate externo, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, ano passado, os presos arremeteram um caminhão no muro do presídio, né? Então, hoje não existe mais aquela questão do preso com a sua característica regional, determinado, aqui o perfil do preso gaúcho é diferente. Não, hoje em dia, até com o advento dessas novas ferramentas de comunicação, que estão acessíveis por conta da precariedade das estruturas, né? Sim. Os presos hoje se comunicam, né? E outra, isso é possível porque existe uma coordenação interna. E essa coordenação existe porque, infelizmente, no país, hoje os presídios aí dentro dos presídios nós temos as diferentes facções. Costumo dizer que um preso, quando ele entra no sistema prisional, mesmo que ele não pertença a nenhuma facção, até por uma questão de sobrevivência, ele tem que fazer uma escolha. A primeira pergunta que é feita é de qual facção ele pertence. Se ele não pertence a nenhuma, ele vai ter que fazer uma escolha, ou seja, o Estado está alistando novos integrantes diariamente para essas facções. E os camaradas, quando saem devendo, né, reciprocidade. Por isso que existem essas pessoas dispostas a fazer esses atentados para tentar resgatar aqueles que ainda estão dentro do sistema prisional. Então, isso aí, como eu disse, será uma constatação que fatalmente aconteceria, né, por conta disso. Outra coisa, no Brasil não se observou zonas de restrição, limites periféricos, aonde o camarada não pudesse chegar a determinadas distância do presídio. Hoje se chega do lado de um presídio. Eu até alertei aqui em Canoas, que estava no projeto de fazer essa área, esse perímetro de isolamento, que se faça de fato. Sim. Pena de acontecer, como a gente já se viu imagens do camarada chegar do lado do presídio e jogar coisas para dentro, ou tentar fazer esse tipo de resgate. Um país que leva a sério o tema do sistema prisional e afirmo, né, as dificuldades da segurança pública têm relação direta com a fragilidade, com a desestrutura do sistema prisional, porque isso é um retrabalho, né? Então, isso é possível, a primeira constatação, é possível porque é possível chegar do lado, no portão do presídio. Se nós tivéssemos barreiras físicas, né, no entorno do estabelecimento impedindo essa chegada, esse tipo de evento poderia ser evitado, por exemplo. Claro. Falando no caso específico dessa tentativa de resgate. Estou lembrando aqui da criatividade, como disse o Adriano, estou lembrando do túnel, que envolveu até profissionais
com conhecimento técnico para fazer um túnel aqui no Presídio Central, né, nas proximidades. Olha a engenharia, né, tudo que se e olha fez a articulação das facções. Articulação, né, das facções, envolvimento. E eu começo contigo agora. A gente viu aqui, por exemplo, só um dado, a Folha de São Paulo, né, viu uma série de ocorrências no ano passado no presídio e contabilizou aqui 126 detentos mortos em prisões do Amazonas, Roraima e também no Rio Grande do Norte. Tu disseste que a comunicação hoje não é nem regional, a comunicação é nacional, a gente tem facções espalhadas pelo Brasil. A situação hoje é de instabilidade e exemplos como esse do Pará, de coragem, de enfrentamento das facções junto ao sistema prisional, podem estimular, servir de exemplo aqui dentro? É evidente que é aquele evento, a gente deve lembrar, que deu visibilidade para o PCC, quando incendiaram, se amotinaram em vários presídios simultâneos em São Paulo, né? Alguns anos atrás, antes de ter a popularização do celular e hoje mais da internet, né, os presos muito se organizavam, inclusive se espelhavam pelo que era retratado pela imprensa. Então, a imprensa mostrava um evento em determinado estado, daqui a pouco isso ganhava corpo em outros. Hoje não. Hoje a gente corre o risco de sofrer, de ter em algum momento aí eventos simultâneos em todo o país. Né? Porque existe uma coordenação, existe uma comunicação entre os presos dos diferentes estados, né? Então, isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de todo dia, nunca teve na história do Rio Grande do Sul, num período tão curto de tempo, incêndios da forma criminosos, da forma como estão acontecendo, né? Então, os camaradas enxergaram aí uma possibilidade de liquidando com as estruturas que já são precárias, mas terminando de vez com as estruturas, não impor ao Poder Judiciário um único caminho, que é liberá-los ou provisoriamente, ou para uma tornozeleira, ou quem sabe para uma prisão domiciliar, né? Então, isso virou uma rotina, a gente tem denunciado, isso deve se intensificar e eventualmente podemos ter até, inicialmente a ideia, pelo que se percebe, é destruir as estruturas, daqui a pouco fica fora do controle, né? E aí se destaca que os presídios, em regra, não têm equipamentos de combate a incêndio. Né? Não se tem servidores em número suficiente. As estruturas estão superlotadas, né? Tem mais presos do que a capacidade do sistema disponibiliza. Então, a hora que acontecer um incêndio, vai acontecer dos agentes terem que assistir a tragédia anunciada, porque eles não têm... a gente já denunciava há muito tempo aqui em outras oportunidades, vocês já estiveram aqui para conversar com a gente, eu achei que não podia ficar pior. E parece que está ficando. Então, do jeito que está, a gente já não vai ter nem mais presídios. Se não tem vaga, Adriano, a gente não vai ter nem mais presídios. E aí passo agora para Adriano, em cima dessa perspectiva que o Flávio nos mostrou, de que, por exemplo, medidas como a retirada de líderes de facções de dentro do presídio para presídios federais em outros estados, em outras regiões, parece que essa medida já também não resolve, já que a comunicação é tão intensa entre eles. Ou resolve, pelo menos ameniza de alguma forma? Eu não diria resolve, mas ajuda bastante, né? Esses líderes de facções, eles precisam ser isolados mesmo. Esses presídios federais, em regra, não se tem notícia da utilização de telefonia celular a partir desses presídios. Claro, existem, aí a criatividade vai também, os bilhetes, cartas, etc., que circulam e que já foram apreendidos, inclusive oriundos de dentro de presídios federais. Já tem investigações, existem investigações sobre isso. Sobre essa sequência de incêndios, né, Espumoso em janeiro deste ano, né, começa com incêndio, logo em seguida eles obtiveram uma parcela desses apenados obtiveram a possibilidade do uso de tornozeleiras. Convenhamos que ficar fora do presídio com o uso de tornozeleira é muito mais vantajoso. Então, um exemplo de sucesso, quer dizer, eu coloco fogo, eu tenho uma vantagem, eu vou para domiciliar ou uso de tornozeleira. Eu vejo que isso, embora sejam medidas que tenham sido tomadas numa situação emergencial, elas não são medidas aceitáveis. Abrir um precedente. Porque isto, vejamos se obtém sucesso, há uma tendência de comportamento de imitação. A mesma coisa concedida com sequestro, da mesma forma. Quer dizer, se começa a obter sucesso, os demais vão imitar esse procedimento. Então, não é uma opção. Eu sei que são difíceis as soluções, mas essa não é a opção. Bom, uma que eu percebi hoje, ouvindo outras emissoras, é de que há uma mobilização para pressionar os juízes de que, em vez de afrouxar, né, por uma tornozeleira, ou enfim... Regredir o regime. Exatamente. Progredir, voltar para a dificuldade é identificar o autor. Exato, né? Quem é que começou, quem é que participou. Até porque alguns detentos acabam morrendo também em alguns desses incêndios. Com certeza. Durante o incidente, foi bem lembrado pelo Flávio,
durante o incidente, durante o tumulto, aqueles que têm alguma diferença ali já aproveitam para fazer o ajuste. É interessante quando falaste... Mas só desculpa, é possível? Essa medida seria possível? Seria uma alternativa? Não, se é identificado, frouxar, não. Se é identificado, sim. Não pode ser genérico, né? Claro. Não pode ser coletivo, mas se identificar quem, por exemplo, fez esse intento aí, ou fez provocou esse sinistro, com certeza ele pode ter o regime regredido. Regredido, exatamente. O que eu falava, Bibi, sobre a questão da comunicação, se nós formos ver no norte, lá há uma parceria do Comando Vermelho do Rio com a FDN, né, que é a facção do Norte. Família do Norte. A família do Norte, né? Atuando no Pará, inclusive, no Pará, no Amazonas. Então, essas comunicações e essas expansões existem. Já existiram algumas conexões aqui no Rio Grande do Sul, não vingaram com muito vigor, não tiveram muito vigor, mas nós tivemos aqui já atuações do PCC. Eu já trabalhei em operações em que envolveram a atuação do PCC, mas eram operações específicas. Claro que daí se estabelecem contatos, eles trocam conhecimento, ou diria tecnologias no crime. Isso é interessante dizer que as facções elas deixaram de ser aquilo que era das quadrilhas antigamente, que era um pequeno grupo formado para determinada finalidade criminosa. As facções elas ganharam um ar um pouco mais empresarial, e tanto que determinadas atividades criminosas são feitas por empreitadas, contratando pessoas para a execução de determinadas atividades. Então, essa organização, certamente, ela vem da ideia do interior do presídio. Quando eu falo do interior da casa penitenciária, quando se fala das relações de poder ali dentro, né, Flávio? Tem coisas que parecem pequenas e elas sustentam essa relação de poder. Por exemplo, a cantina, né? A cantina em mão de apenado, em mão de um preso. Esses presos que são donos da cantina, eles acabam criando uma situação de dívidas dos demais e, a partir dali, tudo isso faz... Então, não é só a execução do crime lá na rua, a relação interna. Eu volto lá no que eu falei no começo, que a falta de estrutura física, ela leva a essa balbúrdia interna nas casas prisionais, coloca os presos, eu diria que condena os agentes também, né? Porque viver num presídio desestruturado é uma condenação para o agente penitenciário também. Sim, imagino a situação de estresse, claro. Estresse, insalubridade, o risco permanente. E quando eu falo daquela tentativa de administrar que se faz lá, ou da tolerância de determinadas condutas, ela ocorre em razão da impossibilidade, porque a estrutura física não permite um controle melhor. Então, assim, a saída passa por aí. A gente vê imagens, até, não digo aqui, mas a gente já viu imagens em outros presídios com churrasco, com várias coisas acontecendo. Hoje, quem administra as galerias são os próprios detentos? Como é que funciona lá dentro para a gente ter uma ideia? O Rio Grande do Sul, em grande parte, ainda tem uma situação um pouquinho diferenciada, né? Em que pese todas as dificuldades. Assim, tudo depõe contra a nossa capacidade de executar um bom trabalho. Vou dar um exemplo, só para ilustrar. As penitenciárias moduladas, quando foram construídas, no projeto original, previa em cada módulo 100 presos e 17 agentes penitenciários. Hoje os módulos têm 400 presos e se trabalha com 5 agentes penitenciários. Então, você tem 4 vezes mais número de presos e menos da metade, 30% do que deveria se ter para 100 presos. Né? Então, é impraticável, né? É um agente cuidando de 2 pavilhões, 2 módulos. Né? Mas, mesmo assim, ainda como aqui os presos ainda estão fechados nas celas, com exceção, acho que central ainda, porque eles estão liberados nas galerias, então se consegue ter um certo controle disso. Né? Agora, tem estados aí que a regra é que os presos todos são soltos, as celas não têm mais portas, os presos ficam... Então, vira uma favela interna. Né? E o dia a dia de vocês, como é que é? Um dia a dia agora, de tensão? Hoje, a detenção é evidente. A nossa atividade ela já foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como a segundo maior estresse entre todas as profissões mundiais. Né? Isso é inegável. Tanta verdade que a nossa aposentadoria diferenciada foi calçada em cima de estudos científicos que provavam o impacto do estresse na atividade do servidor que trabalha em presídio. A ONU e o próprio nosso Ministério da Justiça aqui tem uma orientação, né, estabelecendo que a relação proporcional entre o número de presos e agentes penitenciários deveria ser no máximo 5 agentes penitenciários, 5 presos por agente penitenciário. Hoje nós temos aí, como eu disse, temos 400 presos num módulo com 5 agentes. Então, é uma relação totalmente adversa, né? Por isso que eu digo que a gente tem muita preocupação com o que está acontecendo aqui e vem se intensificando. E a tendência é, como já foi dito, que como deu certo, aqueles que fizeram conseguiram obter
êxito, né, a tendência é que isso se agrave, se acentue. Né? É como, na verdade, quando se negocia, por exemplo, um motim com reféns. Né? Na medida em que começa a dar certo, o cara pega o refém e é liberado, pega o refém, bom, vira moda. Por isso que se cria dificuldades e só se negocia para garantir a integridade física quando é a última alternativa. Né? Porque até o último instante tenta se demover o criminoso do seu intento, né? Sim, desculpa te interromper, mas tu acredita que o governo do estado, pelo menos no caso dos incêndios, vá passar, ou pelo menos a Secretaria de Segurança Pública, alguma medida em especial para que isso não aconteça? A gente tem alertado, assim, o que a gente tem dito, algumas medidas têm que ser tomadas. A primeira delas, urgentemente, é dotar o sistema prisional de servidores. Nós temos que ter servidores, agentes penitenciários, né? Porque nós não temos. E isso facilita com que essas coisas aconteçam, porque nós sequer temos força de trabalho para fazer, para evitar, minimizar o problema no caso de um incêndio, por exemplo. Sim. Treinar e equipar os presídios com equipamentos contra incêndio, quer dizer, para diminuir as consequências. Evitar, no estágio que está, evitar um incêndio criminoso é impossível. O camarada vai juntar 2, 3 colchões e vai acender o fósforo, né? O que tem que se buscar identificar de fato as reais motivações para buscar alternativas que essas motivações não loguem mais êxito, para quem sabe frear isso. E aí é um esforço conjunto que tem que envolver Ministério Público, Poder Judiciário, a própria SUSEP, Secretaria de Segurança, né? Primeiro, para tentar identificar de fato e começar a responsabilizar alguns, para quem sabe isso já ser um primeiro sinal. E segundo, buscar alternativas outras de que não o camarada conseguir ao final disso ter sucesso. O camarada coloca um incêndio, vai para uma saída temporária, ou para uma tornozeleira, ou uma prisão domiciliar. Todos os presos semiabertos vão começar a botar fogo. Aqui. A primeira, a gente tem que equipar melhor o presídio para combater o incêndio imediatamente para evitar o prejuízo. Senão a gente não vai ter mais casa prisional. Servidores para fazer esse combate. Exatamente, treinados para isso. E também uma medida do poder público para tentar achar alguns desses para coibir. Agora, para finalizar, o que tu disseste hoje que a gente, além de não ter vaga, né, essa frase ficou bem marcante, pelo menos na tua perspectiva, que a gente está trazendo hoje, de que não prendemos demais. Faltam vagas e vagas de qualidade. O que a gente pode definir como vaga de qualidade para a gente encerrar? Qual o presídio ideal que a gente deveria ter, pelo menos, comparado ao que a gente tem hoje? Mas, basicamente, nós precisaríamos cumprir a lei de execução penal. Não há muita novidade que trazer quanto a isso. Nós temos que ter um limite aceitável da quantidade de presos dentro de uma casa penitenciária. Não pode ser essa superlotação, nem a superlotação, mas essa população excessiva dentro dos presídios. As relações internas têm que ser, a partir de uma estrutura adequada, como eu disse, parece bobagem quando se fala nisso, mas o poder que os apenados exercem sobre os demais, utilizando da cantina, é enorme. Como quando um creme dental, um shampoo, no dia da visita íntima, só talvez valha 10 vezes o que vale aqui na rua, né? E a partir dali ele vai se endividando. Essa relação de poder interna, ele leva essa dívida para a rua, que repercute em crimes na parte externa. Eu só volto um pouco fora do presídio ainda, porque não há como desconectar a casa prisional da parte externa. A relação é direta, mesmo que não tivéssemos o telefone celular. Mas com o telefone celular a relação é imediata, é direta. Mas se nós não prendermos bem, nós diminuímos muito a escassa chance já que se tem de recuperação, mas algum percentual poderia ser recuperado. Nós criamos paradigmas de sucesso, são criminosos que entram para o presídio, mantêm o poder, mantêm a conexão e muitas das vezes voltam imediatamente para a rua como um péssimo exemplo de ineficiência do Estado como um todo, e aqui coloco legislativo, executivo, judiciário, todos entramos nesse mesmo pacote, da sociedade como um todo, que nós aceitamos que esse caos é permanente. Não se vê um projeto, e por isso não se fala da existência de um sistema, nós não temos um projeto. Como é que nós vamos lidar com o problema prisional para os próximos anos? Não se tem, nós vamos, usando aqui, nós vamos apagando incêndios. Explode, apaga, cria algumas vagas aqui, mas nós não buscamos uma solução com um planejamento, né? E, claro, que politicamente talvez investir em presídios não seja
algo vantajoso. Não sei, até começar a incomodar o cidadão, e já está incomodando. As facções estão aí, estão exercendo seu poder dentro e fora. A conta, eu acho que tem sido essa, entende? Que investir em presídios talvez não tenha resultado, mas é indispensável. Vamos ver, vamos acompanhar agora a campanha eleitoral. A gente tem aí no âmbito estadual, a gente também tem no âmbito federal. Né? Vamos estar atentos a projetos. Bom, Adriano Klafke, seja sempre bem-vindo. Também Flávio Berneira, da mesma forma. Obrigado por aceitar o nosso convite.